Bom, e ainda nesse assunto, um vídeo inédito divulgado nesta quinta-feira sobre as supostas agressões a Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma mostra o filho do ministro, Alexandre Barsi de Moraes, discutindo com o autor da gravação, aparentemente o empresário Roberto Mantovani, que estava na companhia de Andréia Munarão e Alexandre Zanata. Está com medo agora, você tudo identificado. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? E aí, consta, não sabemos a autoria desse vídeo, mas ele está sendo divulgado aí nas redes sociais amplamente durante todo o dia de hoje, né? E a questão é, como diz a Ana, né? Desde julho estamos aqui pedindo esclarecimento em relação ao que de fato aconteceu no aeroporto de Roma. E outro fato, né, consta, os 3 acusados dessa suposta agressão ao filho do ministro tiveram a vida virada de cabeça para baixo, né? Sofreram aí mandado de busca e apreensão, tiveram os celulares apreendidos, realmente houve uma devassa na vida desses 3 acusados. Estamos em outubro e nada foi efetivamente esclarecido. O que configura claramente abuso de poder também, né? Isso é coisa de ditadura, né? O tirano não gostou de alguma coisa, vai lá e manda a polícia na porta da casa da pessoa com quem teve um entrevero, pelo visto. Agora, eu quero voltar ao que disse a Ana sobre a ilustração do Globo, porque isso foi muito marcante, né? E eu quero lembrar, primeiro, o contexto, né? Foi logo depois daquela confissão de um crime do agora presidente do STF de que nós derrotamos Bolsonaro. Isso dito num comício da extrema esquerda, da turma da UNE. Aí surgiu isso aí, a imprensa toda abraçou esse caso como uma cortina de fumaça e o Globo produziu aquela ilustração dizendo: veja como foi a agressão ao filho do ministro, né? Essa foi a chamada da ilustração em quadrinhos. Agora, coloca aquele frame isolado, escolhido a dedo, talvez por Toffoli, com a ajuda do próprio Alexandre de Moraes e da Globo, talvez, e aí diz, veja o suposto tapa, nós queremos as imagens, nós somos jornalistas, nós não vamos abraçar narrativas como se fossem fatos, nós cobramos a busca dos fatos. Eu, ainda na Globo, né, porque eu fico realmente impressionado com a morte do jornalismo da velha imprensa. O empresário Roberto Mantovani teria batido com as costas da mão no filho de Moraes, com as costas da mão no filho de Moraes. Olha, é realmente uma coisa impressionante, né? Chegar a esse ponto de descrição de uma suposta agressão. Tudo isso, Paula, é muito esquisito e muito suspeito. Né? Se houvesse ainda jornalismo no Brasil, a exceção, claro, aqui do que a Oeste faz, se os grandes grupos de comunicação da velha imprensa estivessem em busca da verdade, essa história não teria chegado ao ponto que chegou. Com certeza não teria. Quero crer que ainda vá haver pressão, até mesmo na Itália, quem sabe, né, para que o que está acontecendo no Brasil seja revelado lá. Porque aconteceu no aeroporto na Itália, né? Então, acho que a imprensa italiana tem o direito, tem até o dever, quem sabe, de ter acesso a como estão deturpando as narrativas aqui para mostrar no que se transformou o Brasil. Porque eu olho isso tudo aí espantado, né? Quer dizer, nós acabamos de sair de uma entrevista muito esclarecedora, com argumentos muito técnicos do deputado Deltan Dallagnol, e nós estamos vendo mais um caso em que a turma do Supremo Tribunal Federal não dá a mínima para as leis. São eles que estão comemorando hoje, todos eles, no Twitter lá, os 35 anos de Constituição, como se tivéssemos que soltar fogos de artifício para festejar a Constituição do Brasil. Está tudo errado, está tudo invertido. Não, Silvio, o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, levantou o sigilo do relatório que foi produzido pela Polícia Federal, mas decidiu por manter o sigilo das imagens. E aí, como justificativa, chama atenção o que ele disse. Vou aqui ler para a gente, está inclusive no site da Revista Oeste. Abre aspas. Não há razão para expor envolvidos e terceiros que aparecem nas cenas captadas, devendo-se preservar na espécie seus direitos à imagem e à privacidade. Está aí uma das justificativas do ministro Dias Toffoli para não disponibilizar as imagens. Ué, não poderia ter usado aquele recurso para embaçar ali os terceiros, se é que, de alguma forma, poderia expor os terceiros envolvidos nessas imagens, Silvio? Pois é, né? Olha só, Paula. Bom, eu acho que a gente tem tratado esse episódio do dia 15 de julho no aeroporto de Roma sempre
tratamos com muita cautela aqui nesse programa. Sempre dissemos que vamos oferecer aqui todo o benefício da dúvida. Se houve agressão, se houve uma hostilidade pesada, que isso deve ser punido. E o nosso Código de Processo Penal, ainda que tenha acontecido na Itália, né, cada um pode se defender como quiser e buscar reparação judicial. Porém, quando a Polícia Federal conclui num relatório que é impossível afirmar que houve agressão, são usadas palavras como aparentemente, parecem e indicam. Quando isso faz parte de um documento da Polícia Federal, depois de mais de 2 meses de investigação, de acesso às imagens que nós não temos, que os brasileiros não viram e que a defesa, que é parte nesse caso, não tem acesso, é porque não houve agressão. Simples assim. Está muito claro isso. Não adianta mais fazer rodeio em torno dessa história. Não houve agressão. Houve uma discussão acalorada, não sabemos o que foi dito, sabemos que o ministro Alexandre de Moraes chamou alguém que estava empunhando um celular de bandido. Isso nós sabemos, temos essa imagem. O restante nós não ouvimos. Há relatos de que ele teria sido chamado de comunista, de bandido, de vendido. Não sabemos. Mas, olha só, vamos deixar claro isso de uma vez por todas. Se a Polícia Federal não consegue concluir que houve agressão, não houve agressão. É isso que as imagens não mostram. Ganhou mais tempo, não. Vai investigar por mais tempo. Perfeito. Mais tempo para quê? Mais tempo para quê? Mostre as imagens e os brasileiros vão tirar suas conclusões. Simples assim. Se tem a imagem... No Ministério da Justiça sobre o dia 8 de janeiro sumiram. Diz que não tem as imagens, mas agora tem. Mostre os vídeos. Por que o ministro Dias Toffoli quer mais tempo? Para quê? A polícia já concluiu, é impossível. É impossível comprovar a agressão. Não tem um supapo ali. Não tem óculos voadores. Tem no gibi do Globo. O Globo achou um óculos voando lá. Virou até meme na internet. Mas não tem. Então pronto, nós sempre fomos muito cautelosos aqui, mas é hora de dar um basta. Já passou da hora de esclarecer o que aconteceu no aeroporto de Roma. Porque essas pessoas que nós sequer conhecemos, o senhor Mantovani, a esposa dele, o terceiro brasileiro, eles tiveram a vida completamente devassadas. Eles levaram os celulares dessas pessoas, revistaram o carro, eles foram tratados como criminosos pela velha imprensa. Não vou repetir aqui adjetivos utilizados por comentaristas da emissora que faz assessoria de comunicação de imprensa para o governo com dinheiro público, aliás. Não vou repetir os adjetivos, mas eles tiveram a vida trucidada e completamente expostos. E se alguém é chamado de bandido, pode pedir reparação na justiça. E aí, Augusto, essa história já rendeu história em quadrinhos, já rendeu agora os frames, né, que são essas imagens congeladas das câmeras de segurança, mas, enfim, as imagens ainda não foram liberadas e o ministro Dias Toffoli, então, resolve prorrogar o inquérito por mais tempo. Bom, o Milor Fernandes dizia que o cinema brasileiro não fazia sucesso porque o brasileiro não sabia brigar nem morrer, o ator brasileiro. Ele falava, o ator recebe 10 tiros e continua, ele cai e não consegue conter a respiração. Você pegava o morto respirando. Ele falou, e briga não dá, porque você não acontece nada, o soco não chega, tem que acontecer a briga de verdade. Essa briga aqui, que pena que o Milor não tenha vivido para ver esse par de óculos voadores, que é uma coisa admirável, né? Qualquer outro desenhista se focalizaria o quê? O tapa. Para provocar aquele voo é uma coisa poderosa. Plá, né? Teria som, tudo, não. Eles editaram de forma assim, sumiu o tapa e tem o voo do relógio que, meu Deus do céu, dizia que caiu os meus óculos, caíram que vocês convoquem o exército, aí porque eu quero me defender. Aí eu vou dar um jeito nisso aí. Então é o seguinte, não aconteceu nada. Inventaram. O que aconteceu é o seguinte, um abuso de autoridade, tá? Um crime contra a honra, chamar de bandido, cometido todos esses crimes pelo ministro. E uma mentira.
O governo italiano, isso eu posso afirmar, a justiça italiana não se interessou pelo caso nem investigou. Nada corre lá pela justiça. Interessou ao ministro e a assessoria de imprensa dele, que envolve todos, né, os velhos jornais, as TVs de sempre. Aí a velha imprensa. Porque eles é que insistem nisso, desenham um troço desse e agora começa a usar essa linguagem. Teria visto, teria feito, suposto. Olha aqui, eu dirigi algumas centenas de jornalistas. Nenhum sobreviveu que tentou manter uma fórmula dessa. A imprensa responde, não publica dúvidas. Como teria havido? Ocorreu ou não ocorreu? E se ocorreu, prove. A ministra Rosa Weber, né, grande sumidade do direito brasileiro, ela já foi lá, manda, olha a pressa dela. Ela vai e aprende isso, mandado de busca e apreensão. Os caras não fizeram nada. Os injustamente agredidos aí pelo ministro e perseguidos, eles podem ter manifestado ali, não sei, se foi alguma... grave não foi, senão eles teriam mostrado. Sumiu a ofensa. Alguma coisa irritou o ministro e aí ele inventa uma história que prejudica uma família. A presidente do Supremo compra e a Polícia Federal se submete a essa torpeza. E agora vai investigar tanto. Ele não é de dar 2 dias, 3 dias para presidente da República. Agora a Polícia Federal tem que seguir o ritmo dos inquéritos dele, né? Pelo menos 4 anos, 5, é isso? Você começa como culpado no inquérito e dura 4 anos para procurar as provas que não há. Não existe. Não tem. Não tem. E ele diz que o cara é bandido. São ruins para editar, são ruins nos jornais. É que vocês estão ouvindo essas obviedades aqui. A imprensa esconde. É isso. Essa imprensa faz isso. Descreveram uma cena que não aconteceu, né, e provaram que realmente, olha, com uma imprensa dessas aí, ninguém precisa se preocupar com fake news, não. Fake news é uma coisa boa. Eles, os perseguidores dos que disseminam fake news, agora estão criando invencionices que, se pelo código deles, deveria dar cadeia para o acusador. Desde o começo me impressionou o comportamento tranquilo dos perseguidos por ele. Ele não consegue comentar esse caso, né, como pessoa normal. Diga o que aconteceu. Teve o tapa. Ele foi ofendido como? Ele não gosta de falar sobre o que houve na Itália, porque ele teve um chilique num território que não é brasileiro e não tem como usar essas autoridades ali como cúmplices, como ocorre aqui no Brasil. Eu queria aproveitar esse gancho aqui, Paula, para dizer o seguinte, que isso, né, esse tipo de observação, você só vai acompanhar aqui, no S Sem Filtro, no nosso site www.revistaoeste.com e na nossa edição para assinantes. Porque eu, por exemplo, eu sou de uma escola, tá aqui, ó, sou da escola Augusto Nunes, sou da escola José Roberto Guzzo, eu sou de uma escola em que você não briga com fatos, você noticia as coisas como elas são, e não conforme você gostaria que elas fossem, conforme a sua paixão política. Eu sou dessa geração, eu sou dessa escola. E por isso dá uma tranquilidade enorme para ir para frente de uma câmera, a essa altura, por exemplo, da carreira, para dizer que a Revista Oeste inaugurou um novo modelo de jornalismo nesse momento do Brasil, absolutamente digital, evidentemente, mas que não depende de um centavo de dinheiro público.
Nós estamos aqui com essa franqueza, com essa independência e com uma liberdade que para nós é inegociável. Nós não temos rabo preso, nós não estamos pendurados em nenhum governo, a gente não recebe dinheiro da SECOM. Exatamente. Nós estamos aqui por causa de vocês que recebem a gente aí toda noite na sua casa, no seu celular, indo para o trabalho, indo para a faculdade, lavando a louça, o que seja, fazendo ginástica. Vocês conversam com a gente. E é por isso que a gente pede tanto a sua assinatura. Quem tem condições de renovar, houve um grande número de renovações das nossas assinaturas. Nunca vi uma renovação dessa. Porque esse é o nosso combustível para estar aqui, essa é a nossa parceria. Quando vocês renovam a assinatura, do lado de cá a gente renova o nosso compromisso. E a gente vai ficar aqui com vocês aí do lado durante todo esse processo. Isso é uma novidade no jornalismo. A gente não tem medo de falar as coisas, porque nós somos independentes. A gente não tem patrão no governo. Então, acho que esse é o pedido, mas com um recado muito franco para quem está nos assistindo, para quem tiver condições, assine a Revista Oeste. É importante, nesse deserto que o Brasil está vivendo, do ponto de vista de notícias, de comunicação, de empresas de comunicação, é importante você escolher qual é o seu lado. E assinar a Oeste é reagir nessa hora. Perfeito, Silvio. Pedido endossado por todos nós aqui da bancada de Oeste Sem Filtro. Ana levantou a mão? Verdade, Silvio, endossado. Só queria reforçar uma coisa que o Consta disse, que nós estamos debatendo, as imagens, o vídeo, se houve calúnia, injúria, difamação, os vídeos que não chegam. Mas nós precisamos sempre lembrar que essa história toda veio à tona, como veio, inclusive com direito a quadrinhos do jornal Globo, porque um dia antes o ministro Barroso disse num palanque político: nós derrotamos o bolsonarismo. Por isso que precisaram encampar essa campanha, né? Essa cortina de fumaça para empurrar o derrotamos o bolsonarismo dito por um ministro do Supremo Tribunal Federal que hoje senta na cadeira de presidente daquela corte que deveria ser constitucional e empurrar o fato para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Por isso, mais uma vez, eu endosso o que o Silvio disse, porque só aqui na Revista Oeste nós vamos continuar falando todos os dias que um ministro da Suprema Corte do Brasil disse: nós derrotamos o bolsonarismo num palanque político. Nenhum outro lugar está lembrando esse fato e por isso que tentaram colocar essa cortina de fumaça do tal ataque a um ministro do Supremo Tribunal Federal num aeroporto da Itália, e as imagens até hoje, assim como as imagens do 8 de janeiro, que também não são exploradas pela velha imprensa, aqui nós continuamos perguntando: onde estão as imagens do 8 de janeiro, senhor ministro da Justiça Flávio Dino? Então é muito importante lembrarmos isso, que todo esse imbróglio de Roma aconteceu para esconder o nós derrotamos o bolsonarismo.